Boa noite, Boa noite. todos e todas. Estamos aqui para um bate-papo com Luísa Batista e com Creuza Oliveira, que está um pouquinho atrasada, houve um imprevisto, mas daqui a pouquinho ela entra. Meu nome é Cleide Pinto, sou secretária-geral da Colatal, secretária de ato do Senacad e presidente do Sindicato de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Hoje nós vamos bater um papo com Luísa e com Creuza, que daqui a pouco entra. A gente começa com Luísa. Luísa, eu gosto da sua história. Você fala como você entrou na luta. Eu acho sua história muito bonita. Você pode contar um pouco para a gente? Olá, companheira Cleide Pinto, minha generala internacional, né? Boa noite a todos, todas e todes. A minha história no movimento sindical, eu costumo dizer que eu tenho 67 anos de idade. Eu sou um pouquinho mais velha do que a Creuza, a nossa estrela negra, mas no movimento sindical eu sou um bebê, porque eu conheci o sindicato em 2006, né? Quando eu voltei a estudar, através do TDC, o Trabalho Doméstico Cidadão. Já estava aposentada, me filiei, perguntei se podia me filiar. Fui muito bem acolhida no Sindicato das Domésticas aqui de Pernambuco, né? Onde, depois de 3 anos, né, eu me filiei em 2006, e em 2009 eu fui eleita presidenta. E toda vez que eu ia no sindicato para alguma atividade, que eu não perdia uma reunião no segundo domingo, desde que me filiei, né? Então, quando eu chegava lá, a companheira Eunice do Monte, né, Eunice Antônio do Monte, era muito engraçado. Quando eu chegava lá, ela dizia assim: você vai ser a próxima presidente do sindicato. Eu levava aquilo na brincadeira, sabe? Levava na brincadeira. Achava que ela estava me gozando, mas não foi, não, foi verdade. E aí me filiei, participei de muitas, fui para a Marcha das Margaridas em 2007, representando o sindicato. Já em 2006, eu fui como delegada de base para o 9º Congresso, que aconteceu em Salvador. E lá, na hora da gente decidir, né, que é a plenária que decide onde será o próximo Congresso, Recife ganhou para sediar o 10º Congresso. Nossa, eu não tinha ideia da responsabilidade. E aí, muitas vezes, a vida faz surpresas, né? Dá muitas voltas e faz algumas surpresas para a gente. E uma dessas surpresas é que, realmente, eu achando que aquela história que eu seria a próxima presidenta era uma brincadeira, e não foi. Fui eleita em 2009, meu primeiro mandato, e aí tinha que fazer reforma de estatuto, tudinho, eu verdinha no movimento sindical, pense a dor de cabeça. Mas eu gosto de desafios, né? Eu sou aquela pessoa que, quando eu sou desafiada, eu gosto de provar para mim mesma. Não é para ninguém, não, que eu quero provar, não. Eu quero provar para mim que eu tenho capacidade de vencer desafios. Então, me tornei presidenta, conseguimos a reforma do estatuto, conseguimos a carta sindical, né? Que o sindicato tinha 25 anos, mas ainda não tinha carta sindical. E aí veio o 10º Congresso. Eita, desafio! Mas aí contém com quem era a presidenta da FENATRAD na época, a nossa estrela negra, a nossa doutora Creuza Maria Oliveira. E ela foi com mais de um mês de antecedência, né, para Recife, ficou lá na casa da saudosa Lemira, organizando. No fim, foi assim, um congresso extraordinário, muita gente elogiou, né? Tanto o local da abertura, que a gente fez no auditório de uma faculdade. E aí, em 2011, quando isso aconteceu, foi bem interessante, porque em 2006 eu era educanda do trabalho doméstico cidadão. Em 2011 eu era coordenadora, eu estava coordenando o trabalho doméstico cidadão em Pernambuco, já com um número maior de educandas, né, que foram 210. Na época que eu fui educanda, era 30, que era o projeto piloto. Então, foi desafio que eu encarei, e ali a gente tinha feito um acordo para que Creuza permanecesse na FENATRAD. Por quê? Porque a gente tinha uma emenda constitucional prestes a ser aprovada, a gente já tinha a Convenção 189 aprovada pela OIT, né?
Então, não era justo a Creuza não ir para o terceiro mandato. Por que isso? Porque ela lutou muito, né? Ela foi quem deu a maior visibilidade à luta, apesar da gente já ter mais de 80 anos de luta, não podemos nunca esquecer e muito menos negar que a luta ela deu passos gigantescos com a companheira Creuza. Então, era justo que ela fosse para o terceiro mandato. Eu estou vendo que tem que parar, né? Então, tá. Era justo que fosse para o terceiro mandato. E nessa dela ir para o terceiro mandato, né? Quando a gente estava articulando, a companheira do Maranhão falou que ela gostaria de ser a próxima presidenta da FENATRAD, e aí a gente disse, a gente articula para você suceder Creuza lá em 2015. E aí, quando chegou em 2015, não deu para fazer, por questões políticas e financeiras, não deu para fazer o nosso 11º Congresso, que seria no Rio de Janeiro. Né? Então, foi feita uma assembleia para prorrogar o mandato de Creuza por mais um ano. Em 2016, a companheira disse que não aceitaria, a companheira Isabel falou que não aceitaria ser a presidenta. Então, olharam para mim e disseram, é tu. Nossa, aí lá fui eu enfrentar mais esse desafio, né? Mas, primeiro que tem sempre Creuza nos orientando, nos guiando. Segundo, que eu tenho muita sorte na vida de ter pessoas, não estou aqui bajulando ninguém, mas eu tenho muita sorte de ter pessoas como a Cleide, como a Shirlene, nosso companheiro Francisco, né? A própria Isabel Castro, que é a secretária de Mulheres, e muitas outras companheiras que compõem a direção. Então, estou já no meu segundo mandato, com todo esse apoio, essa rede de apoio, né? Enfrentei problemas de saúde e quando estava num momento muito crítico, eu não sei como a Cleide sobreviveu, porque eu explorei ela ao máximo, ao máximo, mas é isso. Foi uma história assim de luta, de superação e de desafios, né? Que eu estou tentando levar, né? Em 2025, eu não vou dizer que não vou me aposentar da luta, mas eu estou olhando aqui através do monitor do meu celular, né, da tela do meu celular, tomando água, eu estou vendo a nossa secretária-geral, ou seja, coordenadora-geral da FENATRAD, que é a Cleide Silva. Se Deus quiser, em 2025, ela estará sucedendo a FENATRAD e tocando o barco com muita determinação. Está muito bem preparada para isso. Vai chegar super preparada, né, filha de sindicalista. E eu cheguei verdinha, verdinha só na lapada, na lapada. Mas estou dando conta, eu acredito que estou. Então é isso. É por isso que a nossa live hoje é Nossos Passos Vêm de Longe. São histórias assim que nos fortalece, né, para continuar na luta. Isso. E vou explorar mais um pouquinho, Luísa, como Creuza não conseguiu, acho que tem problema de luz, alguma coisa lá na Bahia, Vamos estar aí tendo. ela não conseguiu entrar. Mas você pode falar um pouquinho do título de Creuza, né? Para todos e todas conhecer também os nossos passos vêm de longe. Pois é, essa questão dos nossos passos vêm de longe é algo sério, porque vem mesmo, nossos passos vêm de muito longe. A luta das trabalhadoras domésticas aqui no Brasil para conseguir direitos, conquistar, é anterior à CLT. O que é a CLT? É a consolidação das leis do trabalho. Completou 80 anos agora no mês de maio, a CLT. Só que anterior já tinha uma associação que foi fundada pela dona Laudelina de Campos Melo, em 1936, na cidade de Santos, na Baixada Santista, em São Paulo. Então, é, a gente vê que os nossos passos vêm de longe, mas ele vem permeado de muito preconceito, de muita discriminação, porque quando a CLT foi criada, as domésticas foram ignoradas. E assim, praticamente continuamos, mesmo com toda a luta, a gente tem que matar um leão por dia, matar, limpar, temperar, comer, sabe? E alimentar as pessoas com esse leão, porque a, a, as dificuldades são muitas, né? E aí, 50 anos, o Brasil vivia um período muito difícil da ditadura, que era o chamado Anos de Chumbo, que era o general Emílio Garrastazu Médici,
que era o presidente do Brasil, e todo mundo fala que ele foi muito, como é que eu digo, muito tirano. E foi nesse momento que a dona Laudelina, junto com as companheiras da época, eu não lembro o nome de todas, porque, além de eu ser muito criança, eu não conhecia o movimento sindical. Mas foi aí que a gente conseguiu a Lei 5.859, né? Direito à carteira assinada, 20 dias de férias, e a Previdência Social, que era recolhida só pelo empregador. Então, tem 50 anos, gente, é meio século. Não era mais para a gente estar na situação que a gente está, vendo as nossas companheiras sendo resgatada em condições análogas à escravidão. Não era mais para a gente estar com as nossas companheiras tendo que buscar o reconhecimento do vínculo empregatício na justiça, ou seja, a assinatura da carteira de trabalho, o contrato formalizado, e infelizmente isso ainda acontece. Então, veio a Constituição de 1988, aí se conseguiu mais alguns direitos, né? Eu não conhecia a luta, né? Costumo dizer que eu conhecia a luta muito tarde, né? Já estava aposentada, mas de uma certa forma isso foi bom, porque o meu tempo me permitiu me dedicar totalmente a enfrentar esses desafios. E aí eu lembro que em 2006, quando eu me filiei, eu fui como delegada de base para o Congresso lá em Salvador. Conheci a Creuza, dancei com a Creuza, né? Então, Creuza, quando ela chega junto da gente, ela passa uma energia positiva, sabe? Uma coisa que você se sente elevada. E hoje a gente tem esse reconhecimento, né? Porque é a primeira mulher negra, trabalhadora doméstica, a ser diplomada pela Universidade Federal, né? Uma universidade federal que a gente sabe que as universidades federais, elas são muito críticas no sentido de conceder um título de doutora honoris causa, né? E a Creuza, depois de 2 anos de muito trabalho, de preparar, eu, inclusive, também participei modestamente, participei com a equipe que preparou todo o editorial sobre Creuza e foi concedido o título e ela foi diplomada no dia 24 de novembro. Então, para a categoria, como ela é uma pessoa que é uma pessoa humilde, uma pessoa sábia, uma pessoa que gosta de ver as pessoas bem, ela diz, esse título não é apenas meu, é da categoria. E eu estou simplesmente, eu estou aceitando isso, sabe, com naturalidade, porque uma luta dessa magnitude ninguém faz sozinha, né? Então, tem que ter os apoios, tem que ter as pessoas em volta, tem que ter gente comprometida, tem que ter parcerias, né? E aí, Creuzinha entrou, né? Você está aplaudindo. Então, gente, foi um título muito, muito, muito merecido. Eu falei na minha entrevista que a Creuza é a estrela negra que ilumina os nossos caminhos, né? As nossas, a direção que a gente tem que tomar. Então, eu tenho muito orgulho de ter sucedido Creuza Maria Oliveira. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa história. Eu digo para os meus filhos, eu não vou deixar dinheiro para vocês, mas eu vou deixar uma história bonita, uma história de luta, uma história de que eu, mulher negra, semi-alfabetizada, hoje eu chego nos lugares e eu vejo o meu nome e o meu trabalho ser reconhecido. Mas não fui eu que me fiz sozinha, não foi. Eu me fiz através de pessoas como Lenira Maria de Carvalho, que foi a pioneira aqui no Nordeste, Nila Cordeiro dos Santos, Eunice Antônio do Monte, e muito presentemente, sem bajulação, Creuza Oliveira, você, Cleide, né, que conversa comigo, às vezes eu estou irritada, e aí ela chega e conversa, Luísa, escuta. Aí eu, escuta. Aí eu findo escutando. E aí eu findo concordando. Porque às vezes a gente também tem momentos que nem sempre a gente está com a cabeça muito boa, né? E aí é preciso que uma pessoa de fora chegue e diga, me escuta. A gente não pode chegar e fazer tudo assim, tá, vou fazer e pronto, acabou. Tem que ouvir. Para dar certo, tem que ser o conjunto. E é isso que está acontecendo. Então, eu sei que a Creuzinha já entrou, né?
deve estar me ouvindo. Não estou te bajulando, não, Cris, eu estou falando a verdade, viu? Então, é isso, né? Eu fico muito feliz de poder beber dessa fonte de sabedoria, de humildade, é, e da inteligência de companheiras como Creuza, Lenira, Nila, Lourdes é a sua mãe, Cleidinha, ela é meio... Mas é isso mesmo que faz com que eu escute ela, porque ela diz umas coisas assim que você depois para e reflete e diz, poxa vida, que recado, viu? É isso. Vamos ouvir a Creuzinha agora, né? Obrigada, Luísa. Seu relato é muito importante. A gente vê a luta, né, da nossa categoria, a nossa luta. Isso. Creuzinha, você estava sendo muito esperada. Oi, meu bem, boa Creuzinha, noite. Creuzinha Ei, olha, ela está conhece muito a lindona. gente. Tem Boa um, noite. tem um tempo que me marcou muito, foi no congresso aqui no Rio, que a gente não tinha dinheiro nenhum, e estava eu e Isso. Noeli correndo atrás das coisas, e a gente ficava, Creuza, não vai dar, Creuza, vai dar certo, vai dar certo. E faltando menos de Mas 15 ela é dias para o assim. congresso, as coisas aconteceram, mas com aquele pensamento positivo de Creuza. E o meu crescimento também, Creuza, foi uma das que me levantou muito. Não, Cleide, você consegue. Não, Creuza, eu não consigo. Você consegue sim. Só você começa que consegue. Vou dar a palavra para você, Creuzinha. Oi, Conta aí Cleide, oi, pra... Luísa e demais companheiras e companheiros, boa noite. Boa Eu noite. tive um pouco de dificuldade de entrar, lutando de entrar, mas consegui entrar, né? Cleide me ajudou aí, eu acabei conseguindo. Então, eu não ouvi a fala toda de Luísa, mas com certeza os nossos passos vêm de longe. Várias mulheres começaram essa luta e homens também, mas na nossa categoria nós sabemos que a maioria foram as mulheres que iniciaram essa luta. Eu também tenho muitas referências de mulheres negras que contribuíram para o meu crescimento, primeiramente Deus, e essas mulheres que foram maravilhosas, que eu segui o exemplo, que eu ficava aprendendo, bebendo na fonte, e continuo bebendo na fonte, né? A gente nunca... Luísa diz uma frase que eu acho maravilhoso, quando a frase maravilhosa, quando Luísa diz, nascemos, né, sem saber e morremos, né, Luísa? Então, É eu acho uma frase de um filósofo inglês que diz assim: o ser humano nasce sem saber de nada e morre sem saber de tudo. E é verdade. verdade, é verdade, eu concordo, assino embaixo na frase desse filósofo, né? E aí, Isso. a luta das trabalhadoras domésticas, a gente começou cada uma no seu tempo, né? Porque cada uma teve o tempo. Claro que ontem eu fui fazer uma palestra lá na Universidade no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu estava colocando, né, a história do povo negro, das mulheres negras, tem uma longa jornada. Começa com o tráfico humano nos navios negreiros, em péssimas condições de vida. Nós éramos reis, rainhas, e fomos traficados de lá da África para cá, para o Brasil e para outras partes do mundo. E de lá para cá, a gente vem lutando pela nossa dignidade, pela dignidade do nosso povo, dos nossos filhos, netos, sobrinhos, os filhos das nossas companheiras, que a gente não quer que tenha a mesma história nossa ou dos Exato. nossos antepassados. Nós queremos os bons exemplos, como Luísa bem disse aí, que não tem ouro para deixar para os filhos, herança, mas tem a sabedoria, a luta, como é a experiência, né? Isso é muito importante a gente deixar essa a referência da nossa vida, né? Isso é importante. E eu estou na luta já quase 40 anos, comecei na década de 80,
quando eu comecei, Lenira já estava nesse caminho, Dona Laudelina já estava nesse caminho há mais tempo, depois Lenira, depois Eva, depois tantas mulheres, Nila, né, e Lourdes, várias companheiras, as Lourdes, né, daí do Rio de Janeiro, que vieram antes da gente. A gente só está dando continuidade o que Naijane e outras começaram, né? E se para nós hoje não é fácil, imagine para essas mulheres que vieram antes de nós, que tiveram que abrir o caminho para nós. Elas, na verdade, abriram o caminho. Elas nos deram régua e compasso para a gente dar continuidade ao que elas começaram. Então, não é fácil, eu sempre digo, ninguém vai abrir porta cordialmente para nós. Então, na luta pelos direitos é desigual, o movimento sindical nosso é desigual, porque nós sabemos que a história sindical no Brasil não é contada através da nossa história, mas é da indústria e tal, né? Do processo industrial e tal, e a gente vem contando a história do processo da história da luta do trabalho doméstico a partir do cuidado, né? Porque a gente cuida, a gente está lidando com seres humanos, cuidando de pessoas, de crianças, de jovens, né? Então a nossa história é uma história diferente, a nossa luta sindical, né? Então é isso. Obrigada, Creuzinha. Mas, Creuza, como aconteceu aí para você ganhar um título? Conta só um pouquinho, a gente já está quase no finalzinho, mas Uhum. como aconteceu? Veja só, Cleide, a história do título foi uma história que nem eu estava sabendo. As meninas, as mulheres estavam trabalhando, e Chico, Pedro e outras pessoas parceiras estavam trabalhando no silêncio, Que né? pegamos de surpresa. Trabalhando em silêncio. Foram 2 anos construindo esse processo desse título de doutor honoris causa, pegando toda a história da luta das trabalhadoras domésticas, da minha participação nesse processo de mais de 80 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas, e aí fazendo esse leque, e aí foi concedido esse título depois de quase 2 anos, né, Luísa? Que Luísa fez parte dessa comissão, você fez parte, a Isso. companheira daqui, Milka, Francisco Xavier, professora Mary Castro, José vários Ribeiro, da OIT. companheiros da UT, Pedro, que é o nosso jornalista da FENATRAD, né? E de nossos órgãos que é de comunicação. Então, foram pessoas, a professora Elizabeth Pinto, uma grande guerreira também, que fez o livro, construiu o livro Laudelina de Campos Melo. Então, foi através dessas parcerias que a gente consegue, então, ser realizado esse título de doutor honoris causa, que eu digo que esse título não é só meu, é de todas nós, começando de Dona Laudelina até hoje, e quem virá, né? Que vão estar vindo outras. Afinal de contas, nós trabalhamos nessa formação de nova liderança, de capacitação de nova liderança, e eu tenho certeza que Dona Laudelina trabalhou para isso. Nós somos a liderança que Dona Laudelina trabalhou, que Nila trabalhou, que Lenira trabalhou, que várias outras trabalharam, como é o caso de Naijane, quando ela insistia na organização internacional de nós brasileiras participarmos da organização internacional, que muitas vezes a gente nem levava a sério, e hoje a gente tem a FIT, tem a Conlatral, que Cleide hoje está à frente aí da Conlatral. Isso é resultado desses passos que vem de longe, que vai vindo de passo em passo e chega até aqui, né? Então, esse título é nosso. E eu também digo, a academia sempre bebeu na nossa fonte, na fonte dos saberes, dos nossos saberes, né? Com pesquisa, com dados, com doutorado, com vários teses que faziam e tal, e nada mais agora do que o reconhecimento da importância
da luta dessa categoria que tanto contribui para a economia brasileira e mundial. E estamos aí, né? Ninguém nos segura. E nosso lugar é em todo lugar, né? O lugar da mulher onde ela quiser, né, Creuza? Exatamente. O lugar da mulher onde É ela isso aí. quiser. Se É, ela quer ser trabalhadora doméstica, ela seja trabalhadora doméstica. Se ela quer ser uma doutora, vai atrás e vai ser uma doutora trabalhadora doméstica, como com Creuza, certeza. né? Isso. Com O certeza, ela importante pode é ser você advogada. fazer, Uhum. Pode não ser ser advogada, pode ser oprimida. assistente social, pode ser o que ela quiser, entendeu? É um direito, pedagoga. Nós ensinamos no dia a dia. Nós somos pedagogas sem diploma, né? Sem É diploma. verdade. Porque quando a gente está lá trabalhando com as crianças, ensinando, cuidando da comida, ensinando a comida, a criança a pegar na colherzinha na primeira vez, e a gente ali, a gente está ensinando, a gente está construindo. Mas, infelizmente, a sociedade machista, racista, capitalista não reconhece o nosso trabalho, mas a gente está na luta há mais de 80 anos para fazer a sociedade reconhecer a importância do nosso trabalho, né? Verdade. Isso. É importante esses bate-papos, né? Essa conversa, e mostrar para aquela trabalhadora que não se valoriza, que acha que seu trabalho não tem valor, e um bate-papo desse a gente mostra que quando a gente quer, a gente consegue, né? Pois é, E não é porque que você é trabalhadora doméstica que você não tem valor. Tem valor, sim. Toda mulher tem valor, é só ela se valorizar. Isso é é que é verdade, importante, né? é verdade. E uma coisa, Cleide, que eu sempre digo é assim, a trabalhadora, ela não se valoriza porque ela ainda não despertou para a Isso, importância social do seu trabalho. Verdade. Ela ainda não despertou na consciência dela o papel dela, a importância do papel dela na sociedade. E cabe a gente tentar despertar isso, resgatar essa estima, essa autoestima. E isso não é uma coisa que vem de imediato, não. É muito lento, é devagar, a gente tem que ter paciência de estar ali preparando essas companheiras e tentando fazer o trabalho do resgate dessa autoestima, né? Da valorização, né? e aqui no Brasil, a Fenatrade já está um bom tempo, né, com esse objetivo de empoderar as trabalhadoras, empoderar as diretoras do sindicato da Fenatrade e virar uma multiplicadora, né? Aprender tem que passar, não guarda para você, tem que passar à frente. E isso está fazendo o nosso trabalho crescer, né? Porque quando você bota o que você aprendeu no bolso, morre com você. Mas quando você passa à frente, dá continuidade, né? E a gente está fazendo o que Laudelina começou, Lenira, Dona Lourdes daqui do Rio, enfim, a Jane, a gente está dando continuidade, né? E dando continuidade sempre empoderando as trabalhadoras e mostrando a elas mesmas que o nosso trabalho tem valor, né? Verdade. Porque você está dentro de uma casa, para mim, a minha família é meu bem maior, não é? Então, o seu trabalho tem valor, porque você está ali fazendo coisas que outra pessoa não está fazendo porque está lá fora trabalhando. E entrega o seu bem maior, que é a sua família, na sua mão. Então, É você verdade. tem, o patrão tem que valorizar a trabalhadora, né? A sociedade diz que a gente não tem valor, mas se eles pararem para pensar, entrega na nossa mão o seu bem maior. Então, tem que nos valorizar, porque o nosso trabalho tem valor. Pois é. É isso. Quando a sociedade diz que a gente não gera lucro, a gente gera sim, que a gente está dando condições a outros e outras trabalhadores e trabalhadoras para buscar suas riquezas. A gente também gera lucro, porque é com a força do nosso trabalho que a gente também paga nossos impostos. Então, a gente está contribuindo com a economia do Brasil e do mundo, certo? A gente gera saúde, limpeza, educação, bem-estar, e repõe a força de trabalho do outra trabalhadora que sai para trabalhar e deixa a sua casa na mão de alguém, né?
Então, esses contatos que a gente tem feito a nível nacional, internacional, vários congressos que nós temos participado, isso mostra como a nossa luta ela não é só por database ou por aumento salarial e tal, mas a nossa luta, a luta das trabalhadoras domésticas, é uma luta ampla, é uma luta completa, porque a gente luta por saúde, por educação, a gente luta por dignidade, por empoderamento das trabalhadoras, né? Entendeu? Então, isso é importante. Hoje eu sou empoderada porque houve todo um processo de alguém que começou antes. Cleide está empoderada hoje porque teve alguém, a mãe dela, que veio fazendo e ela vendo, às vezes a gente até resistindo, mas depois a gente entrou e foi em frente. Luísa, né, com o TDC e outras também. Então, isso, gente, é maravilhoso, essa construção da cidadania e da política, que a gente luta por políticas públicas, por moradia, por educação. Isso faz parte da nossa vida do dia a dia, né? E, com isso, chegamos lá na segunda audiência interamericana de direitos humanos. E fomos bem assistidas, porque foi uma audiência muito bem organizada, e recebemos elogio e vamos dar continuidade, né, nessa denúncia sobre o não cumprimento das leis trabalhistas, né, não cumprimento dos nossos direitos. E assim a gente vai conseguir o nosso espaço. Eu sempre falo que, nacional e mundialmente, a gente quer equiparações de direitos. A gente quer ser reconhecido como qualquer trabalhador. Chega de doméstica, não. Chega para doméstica, não. Queremos acabar com isso, por isso que a gente está aqui mesmo, falando, divulgando, porque uma hora a gente consegue passos de formiguinha, mas uma hora a gente vai conseguir equiparações de direito. Laudelina não fez à toa, e outras trabalhadoras de outros países também, que lutou para estar onde está, e nós vamos conseguir equiparações de direitos. Vamos sim, porque a luta é grande, mas aos poucos a gente vai ser reconhecida como trabalhadora, como outra qualquer. A gente já está no finalzinho da nossa live. Eu vou pedir Luísa para fazer suas considerações finais, depois Creuza. Agradecer a todas e todos por estar nos assistindo, né, e nos ouvindo. Vou passar a palavra para a Luísa para fazer suas considerações finais, depois para a Creuza. E agradecer as duas por ter aceitado o meu convite. Como é que a gente recusa um convite de um sorriso desse, minha general? Não dá, a gente tem que chegar junto. Então, uma coisa que Creuza falou, né? A gente, o nosso espaço vem de longe e a gente se torna, de uma certa forma, agente multiplicadora de cidadania, né? Porque a luta não é só visando ter direitos, a luta envolve direitos, é a luta contra o racismo, né? Porque, infelizmente, o povo negro, o Brasil tem uma história de que não é racista, mas existe um racismo velado, estruturado dentro do próprio sistema. E é por conta disso que a gente também, né, a federação, todas as nossas companheiras, as dirigentes dos sindicatos, a gente está focada também nessa luta, não é só pela valorização do trabalho doméstico, não é só por direitos, é para mostrar que o povo negro, sabe, é quem construiu a riqueza desse país. Portanto, chegou a hora da gente chegar e dizer: nós também pertencemos à classe trabalhadora e, por isso, nós também queremos a nossa fatia nesse bolo. Então, construir cidadania é também lutar contra o racismo, contra o feminicídio, contra todos os tipos de violência. E eu agradeço muito esse convite, Cleide, e em outras ocasiões, se achar que é necessário que estejamos aqui, a gente está sempre junta, né? Afinal de contas, uma sobe, puxa a outra, e essa luta ninguém faz sozinha. Muito obrigada pelo convite e um grande abraço.
Obrigada, Lívia. Eu que agradeço. Creuzinha. Eu também quero agradecer aqui a todas que participaram pelo convite, Cleide, de estar nessa live. Demorei um pouco para entrar, né? Porque essa coisa da tecnologia acaba nos atrapalhando. Tem momento que não quer aceitar, mas eu consegui entrar. Quero agradecer a cada uma que assistiu e dizer que a luta é importante, que nós temos contribuído, sim, para a emancipação, inclusive de outras mulheres, né? Nós temos contribuído para que as outras mulheres brancas fossem para a faculdade, trabalhar fora de casa e tal, né? E nós ficamos ali sustentando ali a família, a casa, e nada mais justo que hoje a gente busque esse crescimento, tanto no estudo como na política, na organização da nossa categoria. Então, a gente está vendo aí várias companheiras que estão vindo aí no Rio de Janeiro, aqui em Salvador, em Recife, em São Paulo, em vários estados e fora do nosso Brasil também, na América Latina como um todo. Há várias lideranças que têm contribuído para a luta das trabalhadoras domésticas no Brasil, né? Então, um abraço para todas as companheiras do Chile, do México, de todos, da República Dominicana, todas as parceiras que estão aí, e parabéns e força, apoio à companheira Cleide, que está aí. Nós sabemos que tem a coisa da língua, mas a gente avança essas barreiras, a barreira da língua, do idioma, e a gente está aí para construir. Então, agradecer a todas, todos e todes por esse momento aqui dessa live, que foi muito bom para nosso crescimento. Obrigado, obrigado. Obrigada, Creuza. Olha, eu vou tentar ler, tá, gente? Mas o meu espanhol não está muito bom, não. Mas tem a Ana Paula Mello, Viva as Trabalhadoras Domésticas, Luísa Creuza e Cleide, Associação de Trabalhadoras Domésticas de ATH, acho que é isso. Saludos, companheiras da República Dominicana, Lidrana, opa! Forte abraço, queridas companheiras, estamos juntos. Paraguai, Verônica, deixa eu ver que mais. Chile, e vamos, Rio de Janeiro, algum do Rio de Janeiro, é isso? Estamos juntos, abraço grande, trabalhadoras brasileiras, sempre sobre o racismo e a discriminação. Desculpa aí o meu espanhol meio enrolado. Uma hora eu chego lá. Sem fronteira. Georgina dos Santos, Georgina, Sindicato de Volta Redonda. Um abraço, Georgina. Guerreira. Obrigado a todas, todos e todos por ter parado um tempinho para nos ouvir, para ouvir a nossa história, né? Nós brasileiras gostamos de contar a nossa história porque eu acho que empodera, né? Eu acho que anima outra trabalhadora que se sente pequena, que se sente pouco, eu não posso, eu não consigo. Isso não está mais no nosso dicionário. Agora eu posso, eu quero e eu consigo. Botem isso no coração e na mente e vamos, que a luta continua. Agradeço a minha companheira Creuza, minha professora, agradeço minha generala nacional Luísa Batista, brasileira, e a todos e todas. É uma aprendendo com a outra. Isso! E não tem sempre fronteira. A gente tem alguma coisa para aprender e para ensinar, né, Creuza? Com certeza. Enquanto a vida, a gente tem que aprender. A vida é um verdadeiro aprendizado, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Até com uma criança a gente aprende alguma coisa. Nós estamos no final da nossa live, né? Agradecendo a todos que estão nos assistindo. E até a próxima, né? Boa noite e um bom fim de semana. Ok. Tchau, tchau.